A didática, a pedagogia e a profundidade deste evangelho é salutar. O evangelho de João, sem sombra de dúvidas, é uma das narrativas mais profundas a respeito de Jesus. O texto é profundo. A sua ênfase na divindade do Mestre precisa. Sua inspiração intacta. Com uma linguagem simples, porém profunda, João destaca, em primeiro lugar, a experiência que várias pessoas tiveram com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo no primeiro século. Em segundo lugar, a importância de termos um relacionamento intenso, permanente e profundo com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E em terceiro lugar, João destaca a diferença que esse relacionamento faz na vida orgânica da verdadeira igreja. A igreja verdadeira, ela está ligada ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E daí ela tem vida, e essa vida ela é constante. Consequentemente, este evangelho, o quarto evangelho, nos proporciona vitalidade, consolo, esperança, paz, estabilidade, sabedoria e coragem para vivermos a vontade de Deus. Para você conhecer a vontade de Deus, vá à Bíblia. Se você quer ter o discernimento acerca da vontade de Deus, leia as Escrituras. A Escritura, ela é a regra de fé e prática do verdadeiro cristão. Mas este evangelho também estimula a nossa fé no verdadeiro Filho de Deus. Firma os nossos passos, amplia a nossa visão de reino. Por esta razão, temos pelo menos aqui nesta noite duas razões principais para estudarmos este evangelho. Primeiro, porque ele foi escrito com a finalidade de produzir a verdadeira fé. Observe comigo, abra sua Bíblia, em João capítulo 20, versículos 30 e 31, e observe o que diz esse texto com atenção. O versículo 30 e o versículo 31. O versículo 30 diz assim: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados neste livro. Muitos autores pressupõem que nós temos aqui uma figura de retórica, seria uma hipérbole. Mas o verso 31 continua dizendo assim: mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Eu não sei se você entendeu essa verdade, mas eu quero repetir para você o verso de número 31. O texto diz assim: mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Ao escrever este evangelho da cidade de Éfeso, no final do primeiro século, João, o apóstolo, ele tem agora o interesse claro de persuadir, de convencer os seus leitores originais. E aqui nós temos dois públicos-alvos. Nós temos de um lado gentios e nós temos do outro lado judeus. E João, ele tem o interesse agora de persuadir realmente, de convencer por intermédio desse evangelho. Ele agora foca nesse público-alvo e ele agora vai persuadir estas pessoas a crer que Jesus é, na verdade expressiva e notória, o verdadeiro Filho de Deus. A expressão grega huio theos, traduzida por Filho de Deus, aponta diretamente para a sua característica messiânica. Além de ele ser Deus, ele também se constitui o verdadeiro Messias. É por isso que a palavra Christos significa
o ungido de Deus. Em segundo lugar, este evangelho também foi escrito para defender a verdadeira fé cristã. E aqui agora toda atenção é pouca, todo cuidado é pouco, porque a ameaça é clara. Quando nós olhamos o contexto do quarto evangelho, a gente percebe que um tipo de pré-gnosticismo se infiltra no cristianismo do primeiro século. E é uma ameaça terrível. Este grupo está tentando corromper, descaracterizar e enfraquecer a verdade do evangelho. Primeiro, negando literalmente a divindade de Jesus. Segundo, negando os resultados salvíficos do sacrifício definitivo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E terceiro, tentando introduzir elementos estranhos à fé cristã. Me parece que nós estamos vivendo um contexto semelhante. Quando você vai à internet, você percebe que existem muitas pessoas tentando desconstruir a verdade de Deus, a divindade do Filho. Nós temos uma teologia liberal que tem tentado desconstruir as verdades da palavra de Deus. Recentemente, um grande pregador famoso estava negando a divindade do Filho de Deus. Porém, esta é uma verdade inquestionável. João está dizendo com todas as letras que Jesus se constitui, na verdade expressiva e notória, o verdadeiro Deus. Diante deste grande desafio, João o apóstolo se levanta com uma convicção pastoral tremenda, com uma convicção clara, visível e notória. E se você abrir o Evangelho no capítulo 1, você tem o prólogo deste evangelho, você tem a abertura deste evangelho e você vai perceber a beleza, você vai perceber a pedagogia, você vai perceber o discernimento que esse apóstolo tem a respeito de Jesus. No verso 1 do capítulo 1 do quarto evangelho, assim está escrito: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.